Aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em união com Cristo Jesus. Que tenhais benignidade merecida e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em união com Cristo, assim como nos tem escolhido em união com Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mácula diante dEle em amor. Pois Ele nos predeterminou para a adoção como filhos para si mesmo, por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, em louvor de sua gloriosa benignidade merecida, que Ele nos concedeu bondosamente por meio do seu amado. Mediante Ele, temos o livramento por meio de resgate, por intermédio do sangue desse. Sim, o perdão de nossas falhas, segundo as riquezas de sua benignidade merecida. Esta Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e bom senso, por nos fazer saber o segredo sagrado de sua vontade. É segundo o seu beneplácito que Ele se propôs em si mesmo para uma administração no pleno limite dos tempos designados, a saber, ajuntar novamente todas as coisas no Cristo, as coisas nos céus e as coisas na terra. Sim, nele, em união com quem também somos designados herdeiros, visto que fomos predeterminados segundo o propósito daquele que opera todas as coisas, segundo o modo aconselhado por sua vontade, a fim de que servíssemos para o louvor da sua glória, nós os que temos sido os primeiros a esperar no Cristo. Mas vós também esperastes nele, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, as boas novas acerca da vossa salvação. Por meio dele, também depois de terdes crido, fostes selados com o prometido Espírito Santo, que é penhor antecipado da nossa herança, com o propósito de livrar por meio de um resgate a propriedade do próprio Deus, para o seu glorioso louvor. É por isso que também eu, tendo ouvido falar da fé que tendes no Senhor Jesus, e para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Continuo a mencionar-vos nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento exato dele, tendo sido iluminados os olhos de vosso coração, para que saibais qual é a esperança a que fostes chamados por ele, quais são as gloriosas riquezas que ele segura como herança para os santos, e qual é a magnitude sobrepujante do seu poder para conosco, os que cremos. É segundo a operação da potência de sua força, com que ele tem operado no caso do Cristo, quando o levantou dentre os mortos e o assentou à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo governo, e autoridade, e poder, e senhorio, e todo o nome dado, não só neste sistema de coisas, mas também no que há de vir. Sujeitou também todas as coisas debaixo dos pés dele, e o fez cabeça sobre todas as coisas para a congregação, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo preenche todas as coisas. Capítulo 2. Outro sim, é a vós que Deus vivificou, embora estivesseis mortos nas vossas falhas e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o sistema de coisas deste mundo,
segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Sim, todos nós nos comportávamos outrora entre eles em harmonia com os desejos de nossa carne, fazendo as coisas da vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do furor, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, vivificou-nos junto com o Cristo, mesmo quando estávamos mortos nas falhas. Por benignidade imerecida é que fostes salvos. E Ele nos levantou junto e nos assentou junto nos lugares celestiais em união com Cristo Jesus, a fim de que nos vindouros sistemas de coisas se demonstrassem as riquezas sobrepujantes de sua benignidade imerecida na sua graça para conosco, em união com Cristo Jesus. Por esta benignidade imerecida é que fostes salvos por intermédio da fé. E isto não se deve a vós, é dádiva de Deus. Não se deve a obras, a fim de que nenhum homem tenha base para a jactância. Pois nós somos produto de sua obra, e em união com Cristo Jesus fomos criados para boas obras, que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. Portanto, persisti em lembrar-vos de que anteriormente erais pessoas das nações quanto à carne. Fostes chamados incircuncisão por aquilo que é chamado circuncisão, feita na carne, por mãos, que naquele tempo específico estáveis sem Cristo, apartados do Estado de Israel e estranhos aos pactos da promessa, e não tinhais esperança, e estáveis sem Deus no mundo. Mas agora, em união com Cristo Jesus, vós, os que outrora estáveis longe, chegastes a estar perto, pelo sangue do Cristo. Pois Ele é a nossa paz, aquele que das duas partes fez uma só, e que destruiu o muro no meio que os separava. Por meio de sua carne, Ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos, consistindo em decretos, para que dos dois povos, em união consigo mesmo, criasse um novo homem e fizesse paz, e para que reconciliasse plenamente ambos os povos com Deus em um só corpo, por intermédio da estaca de tortura, porque Ele matara a inimizade por meio de si mesmo. E Ele veio e declarou as boas novas da paz a vós, os que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por intermédio dele, nós, ambos os povos, temos a aproximação ao Pai por um só Espírito. Portanto, certamente não sois mais estranhos e residentes forasteiros, mas sois concidadãos dos santos, e sois membros da família de Deus, e fostes edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, ao passo que o próprio Cristo Jesus é a pedra angular de alicerce. Em união com ele, o edifício inteiro, sendo harmoniosamente conjuntado, desenvolve-se num templo santo para Jeová. Em união com ele, também vós estáis sendo edificados juntamente como lugar para Deus habitar por Espírito. Capítulo 3. Por causa disso, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, em benefício de vós, as pessoas das nações, se realmente ouvistes falar da mordomia da benignidade merecida de Deus que me foi dada, visando a vós, de que o segredo sagrado me foi dado a conhecer à maneira de uma revelação, assim como já vos escrevi resumidamente. Em face disso, ao lerdes isso, podeis dar-vos conta da compreensão que eu tenho do segredo sagrado do Cristo. Em outras gerações, este segredo não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, assim como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas por Espírito, a saber,
que os das nações haviam de ser co-herdeiros e membros associados do corpo e coparticipantes conosco da promessa em união com Cristo Jesus, por intermédio das boas novas. Eu me tornei ministro disso, segundo a dádiva gratuita da benignidade merecida de Deus, que me foi dada segundo o modo em que opera o seu poder. A mim, um homem menor que o mínimo de todos os santos, foi dada esta benignidade merecida, para que eu declarasse às nações as boas novas acerca das riquezas insondáveis do Cristo, e para que eu fizesse os homens ver como se administra o segredo sagrado que desde o passado indefinido tem estado escondido em Deus, que criou todas as coisas. Isto se deu com o fim de que, por intermédio da congregação, se desse agora a conhecer aos governos e às autoridades nos lugares celestiais a grandemente diversificada sabedoria de Deus, segundo o propósito eterno que ele formou em conexão com o Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de quem temos esta franqueza no falar e uma aproximação confiante por intermédio de nossa fé nele. Em vista disso, peço-vos que não desistais por causa dessas minhas tribulações em vosso benefício, pois estas significam glória para vós. Por causa disso, dobro os joelhos diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra deve o seu nome, com o fim de que ele vos conceda, segundo as riquezas de sua glória, que sejais feitos poderosos no homem que sois no íntimo, com poder por intermédio de seu Espírito, para que o Cristo more em vossos corações com amor por intermédio da vossa fé, para que fiqueis arraigados e estabelecidos sobre o alicerce, a fim de que sejais cabalmente capazes de compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e para que conheçais o amor do Cristo, que ultrapassa o conhecimento, a fim de que estejais cheios de toda a plenitude dada por Deus. Ora, há aquele que, segundo o seu poder que opera em nós, pode fazer mais do que superabundantemente além de todas as coisas que peçamos ou concebamos, a ele seja a glória por meio da congregação e por meio de Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Capítulo 4. Portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis dignamente da chamada com que fostes chamados, com completa humildade mental e brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, diligenciando observar a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança que fostes chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por intermédio de todos, e em todos. Ora, a cada um de nós se deu benignidade imerecida, conforme o Cristo repartiu a dádiva gratuita. Por isso ele diz: quando ele ascendeu ao alto, levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Ora, a expressão ele ascendeu, o que significa senão que ele também desceu às regiões mais baixas, isto é, à terra? O mesmo que desceu é também aquele que ascendeu muito acima de todos os céus, para que desse plenitude a todas as coisas. E ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores, visando o reajustamento dos santos para a obra ministerial, para a edificação do corpo do Cristo, até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento exato do Filho de Deus, como homem plenamente desenvolvido,
à medida da estatura que pertence à plenitude do Cristo, a fim de que não sejamos mais pequeninos, jogados como que por ondas e levados para cá e para lá por todo o vento de ensino, pela velhacaria de homens, pela astúcia em maquinar o erro. Mas falando a verdade, cresçamos pelo amor em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Da parte dele, todo o corpo, por ser harmoniosamente conjuntado e feito cooperar por toda a junta que dá o necessário, segundo o funcionamento de cada membro respectivo, na devida medida, produz o desenvolvimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não mais andeis assim como também as nações andam na improficuidade das suas mentes, ao passo que estão mentalmente em escuridão e apartados da vida que pertence a Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa da insensibilidade dos seus corações. Tendo ficado além de todo o senso moral, entregaram-se à conduta desenfreada, para fazerem com ganância toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes que o Cristo seja assim, se é que o ouvistes e fostes ensinados por meio dele, assim como a verdade está em Jesus, de que deveis pôr de lado a velha personalidade, que se conforma ao vosso procedimento anterior, e que está sendo corrompida segundo os seus desejos enganosos, mas que deveis ser feitos novos na força que ativa a vossa mente, e que vos deveis revestir da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e lealdade. Sendo que agora pusestes de lado a falsidade, falai a verdade cada um de vós com o seu próximo, porque somos membros que se pertencem uns aos outros. Ficai furiosos, mas não pequeis. Não se ponha o sol enquanto estáis encolerizados, nem deis margem ao diabo. O gatuno não furte mais, antes, porém, trabalhe arduamente fazendo com as mãos bom trabalho, a fim de que tenha algo para distribuir a alguém em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra pervertida, mas a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que confira aos ouvintes aquilo que é favorável. Também, não contristeis o Espírito Santo de Deus com que fostes selados para um dia de livramento por meio de resgate. Sejam tirados dentre vós toda a amargura maldosa e ira, e furor, e brado, e linguagem ultrajante, junto com toda a maldade. Mas tornai-vos benignos uns para com os outros, ternamente compassivos, perdoando-vos liberalmente uns aos outros, assim como também Deus vos perdoou liberalmente por Cristo. Capítulo 5. Portanto, tornai-vos imitadores de Deus como filhos amados, e prossegui andando em amor, assim como também o Cristo vos amou e se entregou por vós, como oferta e sacrifício a Deus para ser cheiro fragrante. A fornicação e a impureza de toda a sorte, ou a ganância, não sejam nem mesmo mencionadas entre vós, assim como é próprio de um povo santo. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem piadas obscenas, coisas que não são decentes, mas antes ações de graças. Pois isso sabeis, reconhecendo-o por vós mesmos, que nenhum fornicador, nem pessoa impura, nem pessoa gananciosa, que significa ser idólatra, tem qualquer herança no reino do Cristo e de Deus. Nenhum homem vos engane com palavras vãs, pois por causa das coisas já mencionadas vem o furor de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não vos torneis coparticipantes deles, pois outrora éreis escuridão, mas agora sois luz
em conexão com o Senhor. Prossegui andando como filhos da luz, pois os frutos da luz consistem em toda sorte de bondade e justiça e verdade. Persisti em certificar-vos do que é aceitável para o Senhor, e cessai de compartilhar com eles nas obras infrutíferas que pertencem à escuridão, mas antes até mesmo as repreendei, pois as coisas que eles realizam em secreto são vergonhosas até mesmo para relatar. Ora, todas as coisas que estão sendo repreendidas são tornadas manifestas pela luz, pois tudo o que está sendo manifestado é luz. Por isso ele diz: Desperta, ó tu que dormes, e surge dentre os mortos, e o Cristo brilhará sobre ti. Assim, mantende estrita vigilância, para não andardes como nécios, mas como sábios, comprando para vós todo o tempo oportuno, porque os dias são iníquos. Por esta razão, deixai de ficar desarrazoados, mas prossegui percebendo qual é a vontade de Jeová. Também não fiqueis embriagados de vinho, em que há devassidão, mas ficai cheios de espírito, falando a vós mesmos com salmos e louvores a Deus e com cânticos espirituais, cantando e acompanhando-vos com música nos vossos corações, para Jeová, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai. Estais sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. As esposas estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça de sua esposa, assim como também o Cristo é cabeça da congregação, sendo ele salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, também as esposas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Maridos, continuai a amar as vossas esposas, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela, para que a santificasse, purificando-a com o banho de água por meio da palavra, a fim de que apresentasse a congregação a si mesmo em todo o seu esplendor, não tendo nem mancha, nem ruga, nem qualquer dessas coisas, mas para que fosse santa e sem mácula. Deste modo, os maridos devem estar amando as suas esposas como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele a alimenta e acalenta, assim como também o Cristo faz com a congregação, porque somos membros de seu corpo. Por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. É grande este segredo sagrado. Agora estou falando com respeito a Cristo e à congregação. Não obstante, também cada um de vós individualmente ame a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Capítulo 6. Filhos, sede obedientes aos vossos pais em união com o Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandado com promessa, para que te vá bem e perdures por longo tempo na terra. E vós, pais, não estejais irritando os vossos filhos, mas prossegui em criá-los na disciplina e na regulação mental de Jeová. Vós, escravos, sede obedientes aos que são os vossos amos em sentido carnal, com temor e tremor, na sinceridade dos vossos corações, como ao Cristo, não apenas ostensivamente, como os que agradam a homens, mas como escravos de Cristo, fazendo de toda a alma a vontade de Deus. Sede escravos com boas inclinações, como a Jeová, e não a homens, pois sabeis que cada um, qualquer que seja o bem que fizer, receberá isso de volta de Jeová, quer seja escravo, quer homem livre. Também vós, amos,
persistia em fazer as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças. Pois sabeis que o amo, tanto deles como vosso, está nos céus, e com ele não há parcialidade. Finalmente, prossegui adquirindo poder no Senhor e na potência da sua força. Revesti-vos da armadura completa de Deus, para que vos possais manter firmes contra as maquinações do diabo. Porque temos uma pugna não contra sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Por esta razão, tomai a armadura completa de Deus, para que possais resistir no dia iníquo. E, depois de ter desfeito cabalmente todas as coisas, manter-vos firmes. Portanto, mantende-vos firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e tendo os vossos pés calçados do equipamento das boas novas de paz. Acima de tudo, tomai o grande escudo da fé, com que podereis apagar todos os projéteis ardentes do iníquo. Aceitai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, ao passo que com toda a forma de oração e súplica, em todas as ocasiões, fazeis orações em Espírito. E para este fim, mantende-vos despertos com toda a constância e com súplica a favor de todos os santos. Também por mim, para que me seja dada a capacidade de falar, ao abrir a minha boca com toda a franqueza no falar, a fim de tornar conhecido o segredo sagrado das boas novas, para as quais atuo como embaixador em cadeias, para que em conexão com ele eu fale com denodo assim como devo falar. Agora, a fim de que saibais também dos meus assuntos, como estou passando, Tíquico, amado irmão e ministro fiel no Senhor, vos fará saber tudo. Eu o envio a vós com este mesmo fim, para que saibais das coisas que têm que ver conosco, e para que ele console os vossos corações. Que os irmãos tenham paz e amor com fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A benignidade imerecida seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em incorrupção.